Boa noite, caras. Como é que vocês estão? Todos bem? Tudo certo? Graças a Deus. Coisa boa. Mais uma noite. Agora um pouco mais remoto, né? Cada 15 dias. Mas é uma alegria estar junto com vocês de novo. É uma alegria mesmo poder ver vocês e conversar um pouquinho. Coisa rápida. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí. Vamos ler um versículo? Abre o texto aí, vamos... Se alguém do teu lado não tiver Bíblia, lê junto com a pessoa, ok? Lê junto aí. Abre 1 Coríntios 10. Acharam aí? 1 Coríntios 10, versículo 6. Então, Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto. Era uma cidade na Grécia, e ele escreve assim para o pessoal lá no versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Cara, resumão, assim, bem rápido. O que está acontecendo aqui? Paulo está usando o exemplo da rebeldia do povo de Israel lá no deserto, milhares de anos antes, que o povo se rebelou, se voltou contra Deus, reclamou, Deus atendeu, reclamou de novo, Deus atendeu, reclamou de novo, e assim foi. É um ciclo repetitivo, ad eterno. E o que aconteceu? Voou o sermão e eu não tenho mais o que falar. Obrigado. O que aconteceu? Paulo, quando está escrevendo para o pessoal lá de Corinto, um pessoal que não era do povo de Israel, ele está dizendo assim, cara, aquilo lá que foi escrito para a gente. Quando Moisés escreveu, Deus tinha um propósito em ele escrever aquilo lá. Deveria ser um exemplo para nós. Deus ia usar aquilo lá para que a gente aprendesse. Ou seja, tem coisas que a gente deve aprender com os erros dos outros. A gente não precisa necessariamente errar para aprender. Né? Hoje a gente vê muito, não, tu aprende com os teus erros e tal. E, cara, tem que ser, se tu errou, tu tem que aprender alguma coisa. Só tem que ser muito tolo para não aprender alguma coisa com isso. Mas não quer dizer que tem que ser somente com os teus erros. A gente deve aprender com os erros dos outros. Entendeu? Então, pensando nisso, com isso em mente, eu quero que a gente aprenda 7 coisas com o Grenal. Assunto leve, nada polêmico hoje, tá? O que aconteceu no Grenal e a gente pode tirar de lição para nós? Basicamente é isso. É isso que eu quero que a gente veja, né? Algumas coisinhas aí que vocês viram domingo, um cheiro forte de naftalina no ar, tava um horror. O bom é que nenhuma barata mais foi vista na cidade. Sumiu, uns foguetes xoxos, assim, sabe, uns troços. Aconteceu alguma coisa aí e a gente precisa aprender algumas coisas com isso, ok? Não vou tomar partidarismo aqui, eu não vou tomar partido de time nenhum, eu sou isento, vocês sabem, ok? Extremamente isento, mas a gente precisa aprender algumas coisas. Homens corajosos, eles aprendem com os erros dos outros. E, cara, quem aqui assistiu o Grenal? 2, 3? 3 caras? E eu, 4. O nosso? Não assistiu. Não, quem assistiu? Levanta a mão, Fernando, Leandro, Dani e eu, só? Cara, então vocês vão ficar apavorados com o que eu vou falar. Mas, vale a pena. O que acontece? Foi um jogo de ida e volta, né? Foi uma de final de ida e volta. Na ida, lá na arena, o Grêmio perdeu, tomou-lhe. E na volta, quando deveria ganhar, não ganhou, empatou. Lógico, o título foi para aquele que mais precisava. O Grêmio é muito caridoso, né? Ele ajuda os necessitados e ele deixou o título para quem realmente precisava, ok? Mas não é isso que a gente tem que aprender. Não quero que tu aprenda a ser caridoso. O que aconteceu? Cara, para quem assistiu o jogo, e eu estava assistindo com o Leandro domingo agora, nós dois estava quase, cada um com um marca-passo assim no coração. Não pelo jogo, sabe aquela final? Quem assistiu a final de 94 aqui?
A Copa do Mundo de 94. Só os velhos agora. Só os Diogo, Dilmar, Dani. Fernando, tu assistiu? É mesmo? Romário, é? A final lá com a Itália, nos pênaltis. Isso mesmo. Final nos pênaltis lá, Roberto Baggio errando o último pênalti. Cara, quem assistiu aquela final quase infartou de emoção. Uma final bonita, um troço legal. Quem assistiu o Grenal na final do Gauchão quase infartou de raiva. De raiva. E basicamente o que a gente viu ali? Então, algumas coisas que a gente precisa aprender com isso. Primeiro, alguns erros repetidos. Cara, eu não sou colorado, tá? Mas tá escura a tela, né? É que tá conectado aqui, tá gravando pelo computador. O que acontece? Os caras jogando, sabe o que é a bola, principalmente o Inter, a bola sobrar pro Grêmio? Tu viu isso? Cara, muita jogada, os caras chutavam a bola e paravam no Grêmio. E eu, que bom, né? Amém, continua assim. Mas, cara, uma sequência de erros repetidos, assim. Sequência. Erros e mais erros. O Grêmio é a mesma coisa. Cara, parece... Quem já foi ver aqui o time aqui, o Noia, treinando, é mais emocionante. Ah, tá louco? Não tem como. É um troço absurdo, sabe? O que acontece? Muito erro. Parece que os caras não treinam. Só que o detalhe é o quê? Os caras estão ganhando muito bem, cara. Os caras vivem daquilo ali. É o ganha-pão dos caras. Eles têm que fazer bem feito aquilo ali. E aí, o que a gente aprende com isso? Cara, tem algumas coisas que nós temos que fazer bem feito. Algumas coisas mínimas, básicas, a gente tem que fazer bem feito. Tá entendendo? Cara, eu não sei qual é a profissão de cada um, mas tu tem que procurar ser um bom profissional. Tu tem que procurar ser bom naquilo que tu faz. Pode ser mediano? Pode. Se tu quer ter uma vida pacata, ficar naquele emprego ali pro resto da vida, tranquilo. Mas tem uma coisa que tu tem que fazer melhor. Tu tem que ser um bom marido. Tu tem que ser um bom pai. Tu tem que ser um bom cristão. Nós estamos numa série sobre santidade. E eu tô falando pro pessoal que a gente não vê na Bíblia Deus querendo um cristão meia boca. A gente não vê isso. A Bíblia manda que a gente busque a excelência em tudo que tu fizer. Por quê? A gente tem que fazer para quem? Oi? Para Deus, para a glória de Deus. 1 Coríntios mesmo, Paulo fala, tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. Tu acha que Deus vai aceitar alguma coisa meia boca assim? Então, a tua vida tem que ser sempre na busca da excelência. Entendeu? Cara, aí tu vai ver o jogo lá, pô, os caras errando passe que, a minha filha de 4 anos, que nunca jogou futebol na vida, não erraria. Não tem como. E a vida dos caras. E os caras estão lá errando. Ou seja, cara, tu tem que parar de ter esses errinhos da tua vida, esses errinhos repetidos, sabe? Aquelas merdinhas que tu faz seguidamente. Aquelas cagadinhas que é sempre a mesma coisa. Sabe? Aqueles pedidinhos de perdão, assim, que tu vai sempre... Ah, me perdoa, fiz de novo. Ah, desculpa aí. Sabe aquelas coisinhas, assim? A gente não pode fazer isso, cara. Porque nós não somos jogadores de futebol. A gente não ganha tanto quanto um jogador de futebol. No entanto, o que nós ganharemos já é nosso. E o que virá, o já e o ainda não, é muito melhor. Entendeu? Tu tem que ser um bom cristão, um bom marido, um bom pai, um bom profissional. Tu não pode aceitar ir vivendo constantemente, cometendo sempre os mesmos errinhos, as mesmas coisinhas, sabe? A mesma vidinha. Cristão. Cara, eu tô falando cristão, que quem confia em Jesus, ele não aceita viver sempre a mesma vidinha. Entende? Nós precisamos melhorar. Segundo lugar, o que a gente percebeu ali?
tanto no primeiro quanto no segundo. A primeira partida eu não assisti, mas eu vi os lances, vi os melhores momentos, enfim, melhores momentos lá de falar, né? Ridículo. Mas, enfim, o que a gente viu ali? Cara, uma falta de iniciativa, uma falta de atitude. Vocês não viram isso, gente? Leandro, Fernando, Dani, vocês perceberam isso? Cara, uma falta de atitude, parece que os caras estão na obrigação ali. Uma obrigação. Eu postei hoje... Não, ontem, eu postei um vídeo do Roberto Carlos entrando pro show. Vocês viram aquilo? Vocês não viram aquele vídeo do Roberto Carlos entrando para fazer o show? Viu? O cara já entra dando de braço assim. Reclamando, sabe? Velho não tem filtro, né? Velho não tem filtro. Então ele tá entrando no palco assim, ele... Parecia os caras do Grenal lá, jogando assim. Sem atitude, cara. Sem atitude, tu não viu uma jogada, tu não viu um troço elaborado, tu não tem... Jogadores inertes. Os caras agindo assim como se não... nada demais, sabe? E cá pra nós é gauchão, tá? Não é tanto assim também, mas é o gauchão. Se fosse ainda contra o Caxias, fosse contra, sei lá, o Brasil de Pelotas, até vai. Mas não, é Grenal, cara. Houve um tempo que os caras iam com sangue nos olhos. Sim ou não? Olha, é o Sobis. O Sobis, ele participou do Flow. Eu não sei dizer quando foi. E no Flow ele tá falando pro Igor assim, cara, o Grenal a gente não é a mesma coisa que no resto do Brasil, ele fala. E o Igor pergunta, mas por quê? Vocês viram pra jogar bola. Ele, não, a gente ia pra brigar. Não, a gente ia pra brigar. Tu não vê isso mais. Pô, cara, eu não tô dizendo que os caras têm que ir pra brigar, tá? Não é incentivo à violência, não é isso. Mas, no mínimo, o cara não vai tolerar qualquer coisinha. É Grenal, gente. Aqui cabe pra nós o quê? Cara, o que a gente precisa? A gente precisa de iniciativa, de atitude. Eu falei agora, o primeiro ponto, os erros, né? As rateadas que o cara dá cotidianamente. Para tu não fazer isso, tu precisa de atitude. Vocês estão entendendo, gente? Para tu não cometer sempre os mesmos erros, tu precisa de atitude, disciplina. Então, pensa comigo. Voltando à série que nós estamos, série sobre santidade. Tem algum pecado na tua vida que geralmente é aquele recorrente, tá? Todos nós somos assim. Eu tenho uma teoria comigo que há um pecado espinhal na nossa vida. Eu acredito, uma hora dessa a gente conversa melhor, tal, mas eu acredito que há na nossa vida um pecado que é o central, de onde todos os demais ocorrem. Certo? Tu tem que procurar discernir o que é isso, cara. O que eu geralmente eu faço? Onde que eu erro? No que eu tenho que melhorar? É isso aqui. Beleza. Então o que eu vou fazer para isso aqui? E aí tu vai tomar uma atitude, disciplina. Cara, olha só, como é que é um jogador de futebol? Qual é que é a rotina diária de um jogador? Arrisca, vamos lá. Oi? Treino, exercício, jogada ensaiada. É ou não é? Tem uma rotina. O que precisa para isso? O cara pode sair todo dia, tomar um chopp lá e tomar um sorvete? Óbvio que não. Ele tem que ser disciplinado. Tem jogadores, os com contrato um pouquinho melhor, que no contrato, inclusive, diz que eles não podem andar de moto. O cara não pode, é proibido andar de moto. Se ele for flagrado andando de moto, o contrato é rescindido. O cara tem que ter uma vida disciplinada. Como que a gente vive de qualquer jeito? Se pra bosta de um jogo de futebol os caras são disciplinados. Para fazer aquilo ali que fizeram domingo. Aquele troço ridículo, aquele show de horrores. Os caras têm uma vidinha disciplinada. Como que a gente vive de qualquer maneira? Se a gente está vivendo para Deus, para a glória de Deus, somos cristãos, a gente ama Jesus.
é a nossa vida de qualquer jeito. Entendeu? Nós precisamos, cara, ter iniciativa, ter atitude, ter virilidade. É depressivo olhar um jogo daquele ali. Os caras sem sangue no olho, sem estar com o coração na ponta da chuteira. É depressivo, é desanimador. Terminou o jogo, o Leandro e eu falou, cara, vamos fumar e beber. É o que sobra pra nós. E lá vamos nós. Cachimbar e beber. Serviu uma bebida para ele, ainda ficou se fazendo ali. Não é muito das bebidinhas fortes. Preferia um quisuco. Cara, depressivo. Não tem como tu olhar um jogo desse. Não é homem aquilo que tá jogando ali. Como que nós vivemos de qualquer maneira? Sem ter uma disciplina. Sem ter atitude. Sem ter uma vida regrada. A gente flerta com o pecado? Sim ou não? Como é que a gente acha que vai ter uma vida bem-sucedida, uma vida com Deus? Ah, eu me dou bem com Deus, eu não faço mal para ninguém. Cara, Deus não está nem aí se tu faz ou não. Se Ele te salvou para as boas obras. Não é porque tu faz mal ou não para alguém que Deus vai... Ah, então tu é um queridinho, ok. Tu merece. Não, meu. Mas quando Deus nos transforma, Ele nos transforma para uma vida diferente. Entendeu? Então, por isso nós temos que aprender e não ter esses erros repetidos. Nós temos que ter atitude e nós temos que ter uma vida disciplinada. Disciplina. Ok? Em quarto lugar. Cara, isso aqui me deixa indignado. Uma má liderança. Ou melhor, eu vou mudar. Não é má liderança, é uma falta de liderança. É Vila Sante, né, Leandro? Vila Sante, o capitão do Grêmio. Imagina... Cara, vamos lá. Quem aqui viu o Dunga jogar? Vamos lá, Copa de 94 de novo. É isso, só os velhos agora. Copa de 94. O Dunga capitão. Lembra como é que era? O Dunga brigando com os caras. Vai, meu, vai! Oh, volta, meu! Cara, o cara era uma fera dentro do campo. Literalmente, uma fera, uma besta. Daí tu vai ver o Vila Sante, capitão. O Leandro falou, cara... Não tem como ser um capitão com carinha de bonzinho. Não tem como ter um capitão com uma carinha de sabe, aquele cara sensível. O capitão é o quê? É um cara que provavelmente vai na igreja e fala aleluias. Provavelmente ele fala aleluias. Provavelmente é um cara que vai num salão fazer as unhas. Não tem como, cara. Não tem como isso ali. A gente está vendo que é um cara que é para ser o líder dentro de campo que não está liderando. Quer ver um exemplo? No final do primeiro tempo, ali no intervalo, o juiz deu uma falta para o Inter que não era falta, mas eu não vou entrar em partidarismo, eu falei, ok? É um fato. Houve uma falta dada que não foi falta na realidade. E aí, o que aconteceu? Terminou o primeiro tempo, o cara foi pro vestiário. Aí ficou quem do lado do juiz perturbando? Um outro cara lá, outro jogador. Que era a função do capitão, ele que tem que ficar ali, né? Cara, cobrando, sabe? Enchendo o saco. É o capitão. Não, o capitão foi para dentro do vestiário. Teve um momento do jogo que parou, o jogo parou. O Grêmio fez um gol e houve a alegação de que era impedimento. E aí ficou-se ali, deu mais de 8 minutos, se eu não me engano. O jogo parado. E aí eles trocaram a faixa, porque o técnico ia tirar ele já, não tinha como mais mesmo. E eles trocaram a faixa. Os comentaristas, depois eu estava vendo algumas repetições dos comentaristas ao vivo ali, os caras dizendo, cara, ele tá tão mal que o treinador mandou ele tirar a faixa antes. Já tirou a faixa do cara antes.
Cara, já parou para pensar que isso na nossa vida às vezes acontece? Tu tem que liderar a tua casa e tu não lidera? Tu tem que liderar a tua casa e tu não faz? O que a Bíblia diz? Olha só. Vamos pegar o texto clássico. Deuteronômio 6, verso 5 em diante. 4 em diante. O homem deve liderar a casa, ensinar a família, ensinar os filhos. Ao deitar, ao levantar, ao assentar. O que é isso? É o cara ensinando a família o tempo todo a lei do Senhor, a palavra de Deus. Ok? Ok? Então, quando Deus vai ao jardim, ele chama quem? Adão. Cara, a gente tem que aprender alguma coisa com os outros. Quando Deus te dá uma esposa, quando Deus te dá filhos, ele está dizendo assim, ó, cara, eu tô te dando, é uma dádiva, é um dom, é um presente, mas eu vou cobrar de ti isso aí. Eu vou cobrar de ti. O que tu vai fazer disso? Como tu vai liderar? O que tu vai ensinar? O que tu vai fazer disso aí? Como é que vai ser a tua liderança na casa? E isso deveria fazer a gente tremer na base. Saber que a gente vai prestar contas disso. A gente deveria parar e orar todo dia pedindo ao Senhor ajuda para isso, porque a gente não consegue. Sim ou não? Se tu vai fazer, imagina tu no trabalho, tá? Tu tá no teu trabalho. Teu chefe vem ali e diz, ó, cara, eu preciso que tu faça tal coisa. Mas é uma função nova para ti, tu não tá acostumado, tu não tem domínio daquilo ali. O que tu vai fazer? No mínimo tu vai dizer, cara, olha só que eu preciso de um tempo para treinar, eu preciso me preparar, eu preciso aprender, eu preciso de um curso, preciso que alguém me ajude. Não, é ou não é? Se para bosta de um trabalho tu faz isso, como é que para a liderança da casa a gente não pede ajuda? A gente não se prostra diante do Senhor e clama por Ele, pela ajuda dEle? Porque a liderança da tua casa é tua. A liderança da tua casa é tua. Tu é o responsável por liderar tua casa. E o que tu vai dizer para Deus quando tu chegar diante dele e prestar contas? Ah, Senhor, mas olha só, é que eu me preocupei em fazer dinheiro, eu não tive tempo para isso aqui, né? Pô, tu tem que entender. Ou então, pô, Deus, mas também, olha a mulher que tu me deu, dificultava um monte, não tinha como. Tu acha? A nossa função é liderar. Ponto. Tu vai liderar a tua casa, só que tu vai liderar ou bem ou mal. Ou dando um bom exemplo, ou dando um mau exemplo. A questão é, tu vai liderar a tua casa. Ah, mas eu sou solteiro. Cara, tu tem que liderar a ti mesmo. Lidera a ti mesmo. Controla o que tu acessa. Que tipo de conteúdo tu consome na internet. Fecha a bosta do aplicativo. Para de assistir pornografia. Mas tu não vence a bosta de um videozinho pornô. Como é que vai liderar os outros? Amém ou não amém? Amém ou não? Quer ir lá botando fogo? Em quinto lugar, cara, a gente viu muita transferência de responsabilidade. Muito, muito, muito. Quer ver um exemplo? Durante o jogo inteiro, qual era a jogada principal do Grêmio? Para quem não viu. A jogada principal é chutão. Os caras pegavam a bola e davam um chutão para frente.
O que é isso? Cara, vou me ver livre disso aqui é um problema. Só quero passar adiante. Eu só vou... Não é comigo. Ó, eu joguei. Uma transferência de responsabilidade, cara. E aí a gente vê o quê? A gente vê na nossa vida isso acontecendo direto. Mas direto. Por quê? Tu transfere a responsabilidade que tu tem nas tuas autojustificativas. Por exemplo, agora eu estou falando sobre isso, coisas que Deus vai cobrar de nós, e tem muitos de vocês que estão... Não, mas é que tu não sabe como é que é a minha situação. É que na realidade a minha vida tu não entende, tu não sabe como é que é. Tu está justificando para ti mesmo. Eu estou falando aqui da pornografia e alguns de vocês estão pensando, mas eu não faço mal para ninguém, é só um vídeo que tem. Tu está justificando, tu está argumentando para ti mesmo. Transferindo a responsabilidade. Quer ver outro exemplo? Quando alguém pede alguma coisa no grupo, vamos usar o grupo da igreja aqui como exemplo. Alguém pede alguma coisa ali. O que geralmente acontece? Oi? Não responde? Tu espera pelos outros? Vamos ver primeiro o que os outros vão dizer. Se ninguém responder, daí eu vou lá, daí eu respondo. É assim ou não é? Se ninguém responder, daí eu respondo. Transferindo responsabilidade. Nós estamos vivendo um período em que os homens têm sido encorajados a abrir mão das responsabilidades. E aqui esse encorajamento não é uma coisa aberta, escancarada. Vai ser te castrando mesmo, cortando as tuas bolas, eliminando a tua autoridade, tirando a liderança da tua mão, te tornando um servo, um escravo da imoralidade, da pornografia, um escravo da bebida, um escravo das drogas, um escravo de putaria. Qualquer coisa que sirva para que tu não tenha autoridade e não lidere uma família, não lidere uma casa. Nós estamos vivendo um período em que os homens têm sido encorajados a não assumir suas responsabilidades. Sexto lugar, penúltimo. O que a gente viu mais no jogo? Uma total falta de discernimento. Cara, eu nem sabia disso. O Leandro que me ajudou. O Quinteiros. Começa com isso lá, tem cabimento. Quinteiros é o treinador do Grêmio. O que ele fez? O bonito. Durante a semana, o Grêmio no domingo anterior, o Grêmio perdeu. Né? Perdeu. O que ele fez? Comprou uma passagem de avião para Buenos Aires para 1 hora depois da partida de domingo agora. Cara, aí tu... mas quer dizer que ele perdeu, né? Não, que mal tem. Sim, mas ele sabia disso na semana já. O cara não tem nem noção de quem é o Grêmio. Cara, porque, olha só, seja tu colorado ou não, e se tu for, ok, não tem problema, mas uma coisa nós temos que concordar. O Grêmio é copeiro, é ou não é? Sim ou não? Ou seja, se o cara conhece o time que está liderando, se o cara conhece a história do time, se o cara conhece a fama de raça que tem no time, o cara ele vai ter uma mínima esperança. Cara, vamos lá, nós vamos dar o sangue dentro de campo. Eu compro a passagem para segunda, para terça, azar, mas a gente vai dar um jeito nisso aqui. Porque o time é assim. Ele não conhece o Grêmio. Ele está ali porque está ganhando dinheiro. Ou seja, ele está sugando o time. Ele não entendeu o contexto em que ele está. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ele não entendeu o contexto em que ele está inserido. Agora, o que fica para nós? Qual é o contexto que tu vive? O que tu tem feito lá? Jesus falou, e eu vos envio como ovelhas para o meio de
lobos. Cara, Jesus está dizendo, eu vou te enviar para um contexto de hostilidade e, tu vai ter que ter... Daí ele fala, tem que ser esperto, tem que ser sagaz como a serpente, mas também ter a pureza da pomba. Ou seja, tu vai para um contexto, cara, tu tem que saber como agir. Tu tem que saber como tu vai... Tu tem que saber em quem tu confia. Tu tem que saber quem são as pessoas que tu tem do teu lado. Tu tem que entender o contexto em que tu vive, que tu trabalha, contexto que é a tua família. Cara, hoje eu estava tratando com uma pessoa, um casal, no aconselhamento, e o que acontece? O cara consumiu pornografia por anos, quase 20 anos. Aí agora, óbvio, tá tendo problema com a esposa, já faz muito tempo. Em resumo, o cara simplesmente diz assim para mim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que está acontecendo. Sabe? Eu não sei. Em resumo, eu não sei. Cara, nós temos que discernir as coisas que acontecem na nossa casa. Que é o maior contexto, o principal que tu vive. Pedro fala isso, 1 Pedro 3,7. Olha ali, abri. 1 Pedro 3,7. Achou? Ó. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Tu tem que ter discernimento. Tu tem que ter discernimento do contexto em que tu vive. É impossível que tu viva a tua vida, cara, assim, sabe, igual um TDAH. Sabe? A coisa vai acontecendo e tu tá distraído e tu não sabe o que tá acontecendo. Não devia ter falado TDAH, mas enfim. É impossível que tu viva a vida, sabe? Assim, cara, aleatoriamente. Sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus está te chamando hoje para ter discernimento. Para tu começar a cuidar o que tu faz na tua vida. Para tu começar a cuidar as pessoas à tua volta. Para tu começar a cuidar da tua família. Para tu começar a cuidar das tuas decisões. Entendeu? Em sétimo e último, usando o mesmo exemplo do Quinteiros. Comprou passagem durante a semana, porque ele teria folga. Mas, obviamente, a folga já tinha sido decidida no clube durante a semana. Além disso, a passagem foi comprada durante a semana. Ele avisou o clube durante a semana. Ou seja, não é só o Quinteiros que sabia ou que contava com a derrota. O clube sabia disso. O clube sabia que teria um treinador que estaria durante o jogo assim, ó. Tá quase na hora de eu ir. Diretor, presidente, sabe lá quem mais, sabia que o cara ia ir uma hora depois do jogo para casa. Eles sabiam disso. Ou seja, não era só o treinador que estava contando com a derrota. Era o clube inteiro. O que é isso? Uma aceitação da derrota? Entendeu? Os caras aceitaram. Cara, a gente perdeu, é isso, azar. Nós vamos lá, vamos cumprir tabela, vamos domingo lá, mas fazer o quê? Me diz, é essa postura que tu quer ver num time de futebol para quem tu torce? Sim ou não?
Mesmo que tu não torça para time nenhum, imagina que tu torcesse para algum. Essa é a postura que tu quer ver? Sim ou não? Óbvio que não. Essa é a postura que tu quer ver em algum líder da nação, algum governante, algum prefeito, deputado, alguma coisa assim? Não. Essa é a postura que tu quer ver das pessoas que têm alguma responsabilidade? Sim ou não? Tá, e agora me diz, essa é a postura que tu tem que ter? Então por que às vezes a gente aceita a derrota? Cara, eu conversei já com muita gente. O meu trabalho é aconselhamento. Eu já conversei com muito cara que disse assim, você acha que não tem jeito? Cara, acho que não tem jeito. Porque o pecado, o diabo, o mundo vai pregar isso pra ti. Cara, não tem, meu. Vai ser sempre isso aí. Miquel, quando tu pecou, sabe aquele momento que tu pecou? Cara, vai ser sempre isso. Tu nunca vai conseguir vencer. O pecado vai vir com essa mentira pra ti. Por quê? Porque é uma forma de te render, de tu virar servo, escravo do pecado. E nós vimos aqui, durante a série Santidade, que nós não somos mais escravos do pecado. Só que ele quer tomar tu de volta. Ele quer te escravizar. Ele quer te ter como um escravo que atende a toda a ordem dele. Por isso que às vezes a gente vai pendendo a essa aceitação. Cara, acho que não tem jeito, meu. Acho que vai ser sempre isso aí. Acho que vai ser sempre isso. Não vai mudar nunca. Tá entendendo? Sim ou não? Nós precisamos aprender com isso, gente. Nós precisamos ter uma postura. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos liderar bem nossa casa. Nós precisamos liderar bem a nós mesmos. Nós precisamos assumir a responsabilidade, não passar adiante, sabe? Tentar se livrar. Nós precisamos de discernimento para viver o tempo que nós estamos vivendo. E nós precisamos de uma postura de quem não aceita a derrota, de quem não admite derrota. Porque o nosso Senhor não admite derrota. Nós servimos a um Senhor que não foi derrotado e nunca será. E por ser sempre vitorioso, Ele nos garante vitória. E por nos garantir vitória, nós temos que crer nisso. E não viver com uma atitude de aceitação de derrota. Amém? Amém ou não amém? Cara, fechem as mesas aí. 15 minutos. Quero que vocês conversem um pouquinho sobre isso. Qual tem sido a dificuldade de vocês? Qual tem sido a área da vida de vocês em que mais tem vindo com essa mentira de que tu vai ser sempre desse jeito, nunca vai mudar? Fecha aí nas mesas. E aí, caras, vamos orar? Bora clamar ao Senhor? Ó. Fique em pé aí, então. É a da Fiel? É a da Fiel? A Bíblia? A da Fiel? Queria ser rico assim. Não é uma NA, mas é boa. Caras, nós precisamos, pelo nosso bem, pelo bem da nossa casa, pelo bem da igreja, pelo bem da sociedade, cuidar disso. A gente precisa. Óbvio, eu usei o exemplo do Grenal, mas a gente vai ver isso, essas atitudes que eu mencionei, a gente vê para onde tu olhar, tu vai ver. Para onde tu direcionar o teu olhar, tu vai ver caras que não estão assumindo responsabilidade, não estão liderando suas casas, não estão liderando o zíper da sua calça,
não estão buscando o Senhor, não estão buscando discernimento. A gente vai ver isso em tudo que é lugar. Nós temos que ser diferente. Amém? Nós vimos, eu botei no grupo dos homens lá hoje. Cara, aqui em Novo Hamburgo, saiu hoje na notícia, quem segue do News aí vai ver. Um cara brigou com a mulher em casa, bateu na mulher, não se dando por satisfeito, pegou uma jarra elétrica que tinha fervido água e jogou em cima dela. A mulher está aqui no hospital, o cara está foragido. Olha que ponto chega, cara. Até onde vai isso? O que precisa acontecer? Só que a gente pensa assim, cara, que droga, né? Pô, que bom que isso nunca vai acontecer comigo. Que bom que isso nunca vai acontecer comigo. E a Bíblia fala, né? Aquele que julga estar de pé, veja que não caia. Ou aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Talvez tu nunca vai jogar uma água fervente em alguém, mas tu pode fazer outro tipo de cagada, tão séria quanto. O que nos segura é Deus. Se não é Deus nos segurando, se não é Deus nos mantendo, a hora que Deus fizer isso aqui, ó, tua vida acabou, cara. A hora que Deus fizer isso aqui, tua vida acabou. É só Ele que nos mantém. Vamos clamar ao Senhor? Vamos pedir ajuda? Vamos? Então começa a orar. Pai amado, eu quero chegar na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face mais uma vez e pedindo o Teu auxílio, afinal nós precisamos. Nós somos carentes de Ti, nós precisamos de Ti. Eu quero pedir neste momento, Senhor, que Tu abençoe esses caras que estão aqui, que Tu abençoe a nós, para que sejamos homens de Deus, aqui na igreja, em nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos, Senhor, que nós possamos ser representantes Teus, que nós possamos ser homens de Deus, homens que testifiquem do Senhor, homens que ao abrir a sua boca sejam ouvidos, porque tem uma palavra de sabedoria, porque tem algo a dizer, tem um conselho a dar. Ajuda-nos, Senhor, para que nós sejamos homens que tomam boas decisões, decisões de acordo com a Tua vontade, que nós sejamos homens fortalecidos, capacitados pelo Teu Espírito Santo. Usa-nos, Senhor, de forma que Tu seja glorificado. Usa-nos, Senhor, de forma que a nossa família seja fortalecida, que as nossas esposas sejam amadas, que os nossos filhos sejam cuidados, bem criados. Usa-nos, Senhor, de forma que a nossa casa veja o zelo do Senhor conosco por meio da nossa liderança. Usa-nos, Senhor, de forma que a igreja seja beneficiada, que essa grande família da fé seja fortalecida pelas famílias que a integram. Em nome de Jesus,
Abençoe a cada um dos homens que está aqui essa noite, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Fortaleça-os, dê vitória contra o pecado, dê fortalecimento para resistirem às tentações. Dê, Senhor, condições, capacitação, dons para fortalecerem outros. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Bendito é o teu nome, Pai. Bendito é o teu nome. Glorificado é o nome do Senhor.